Ingresse em 2018 no UniRN, o único centro universitário do RN a conquistar o IGC4 pela 6ª vez. Estude em uma instituição idealizada e administrada por educadores com 83% de empregabilidade e altos índices de aprovação na OAB. Ingresse com a nota do Enem ou agende sua prova no unirn.edu.br. No UniRN, qualidade não é novidade, é o nosso padrão. Essa questão é uma questão bastante interessante. Traz um texto bem reflexivo. Vamos dar uma lida? Se na monarquia, Tiradentes, quando lembrado, era apresentado como um homem sem habilidades e realização profissional, no início da República ele passou a ser descrito como personagem de múltiplos talentos, entre os quais o talento político e revolucionário. Já no Estado Novo, tornava-se exemplo do brasileiro laborioso e dotado de inúmeras qualidades. Interessante a gente observar esse texto, porque nós estamos falando de um mesmo personagem em 3 momentos. Estamos falando de Tiradentes. Ora, a grande questão é que quando nós analisamos história, a análise histórica ela vai depender do ponto de vista de quem observa. Mas também, essa análise histórica ela vai fazer parte de uma história oficial. E o que é essa história oficial? É a história que é obrigatoriamente contada. Então, quando você pega o Império, Tiradentes, ele era visto como o quê? Como aquele cara que foi contra a monarquia. Ele era, então, digamos assim, um perdido do mundo. Era aquele que ia desacordo com a ordem, era um desordeiro. Por isso que a imagem de Tiradentes, quando pintada, é mostrada de Tiradentes todo esquartejado, para servir de exemplo, para que ninguém seja igual a ele. Já quando vem a República, se cria uma nova imagem de Tiradentes. Isso por quê? Porque Tiradentes agora seria o grande herói brasileiro que lutou pela República. Lembre-se que Tiradentes é um membro participante da Inconfidência Mineira, o primeiro movimento na história do Brasil que ousou pensar no regime republicano. Então, ainda no período colonial, o Brasil dependente de Portugal, nós tivemos aqui um movimento em que se questionava a autoridade de Portugal e a possibilidade do Brasil ser independente e formar uma república. E Tiradentes seria, então, esse líder. Já quando chegamos no Estado Novo, o Estado Novo ele vai trazer a ideia do trabalho. Getúlio Vargas defende nacionalismo e trabalhismo. É a ideia de Getúlio Vargas, do herói nacional, aquele que era um trabalhador, aquele que lutava no dia a dia pela sobrevivência, para melhorar a situação do país. Ora, então veja que essa ideia ela vai mudando. Mas por que a ideia muda? A ideia muda porque os governos precisam de respaldo da sociedade para se justificar. Os governos, eles precisam apresentar para a sociedade como se eles fossem os representantes dos desejos da sociedade. E dessa forma o Tiradentes, ele foi representado de formas diferentes, de acordo com os governos diferentes, para sempre atender e atingir as massas. Dessa forma, quando nós vimos os itens, vamos lá. Olha o que vai dizer a letra A mudança da imagem do Tiradentes, ela tem como objetivo obter o apoio popular. O povo, ele tem que se ver representado através do seu Estado. O Estado, mesmo que não represente os interesses políticos, econômicos da sociedade, mas ele tem que parecer representar os anseios das massas, a garantia da estabilidade. Dessa forma, então, a letra correta é a letra A. Bem, essa é uma questão que vai tratar um pouco sobre conceitos, relacionados à filosofia, relacionados também a 2 filósofos muito importantes da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Então, a questão começa com 2 textos, o texto 1 e o texto 2, no qual fala, o texto 1, a arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo ao que parece,
é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. Esse texto 1, né, é atribuído ao Platão, né, na obra A República, e o texto 2 fala o seguinte: o imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. Já essa citação é atribuída a Aristóteles. Qual que é a importância de nós entendermos o contexto no qual esses dois filósofos estavam inseridos, né? A questão é falar um pouco de mimese, né? Que é um conceito que trata sobre imitação, né? Na época de Platão e de Aristóteles, né? Aristóteles era discípulo de Platão e o Platão discípulo de Sócrates, né? Então eles estavam inseridos num contexto de muito conhecimento, de uma abertura de conhecimento muito grande, né? Então eles definiram alguns conceitos, né, para a filosofia, conceitos muito importantes, entre os quais, né, a questão da mimese. Bom, a palavra é um pouco difícil, né, mimese. O que era mimese? Para o Platão, a mimese nada mais era do que a imitação, né? E isso, né, a imitação, era considerada como algo pequeno, algo que produzia pouco conhecimento, né, ou quase nenhum, já que a imitação era simplesmente o ato de estabelecer, né, digamos assim, uma relação de simplesmente fazer aquilo que o outro estava fazendo, né? Pois então, o Platão via a mimese dessa forma. E para ele, Platão, a questão da mimese era algo que não fazia sentido para os filósofos, né? Já que o filósofo, né, o mestre, ele possuía alguns ensinamentos, né, possuía grandes questões, e o discípulo, ele obviamente aprendia com o mestre, mas a intenção do discípulo era sempre ter mais conhecimento do que o mestre, né? Então, a questão da mimese era vista dessa forma pelo Platão. E aí, nós vamos para a questão que diz o seguinte: os textos versam sobre a estética e a questão da mimese em Platão e Aristóteles, né? Então, aí, dentre algumas alternativas, A, B, C, D, E, nós podemos falar um pouco sobre cada uma, mas, em geral, nós podemos pegar os distratores das questões, obviamente entendendo alguns conceitos, né? Mas se nós pegarmos os distratores, nós podemos analisar essas questões da seguinte forma. Vejam lá no item, na alternativa B, né? Nós falamos que a mimese era a reprodução, né, daquilo que o outro via que era bom no outro, certo? Então, se eu percebo que algo é bom, né, para mim, e eu vejo que você faz isso, eu tento imitar. Então, a alternativa B fala o seguinte: as obras produzidas pelos poetas, né, por Platão, essas obras representam perfeitamente a verdade, né? Isso daí, essa representação perfeita, você já consegue perceber pela alternativa, né, que não condiz com a verdade, né? Já que o Platão, ele pregava justamente o contrário, né? Na alternativa C, vai falar na C, na D e na E, né? Fala um pouco sobre as relações que Aristóteles tinha com essa questão da estética e da mimese, né? Então, nós podemos aí tirar nas alternativas alguns distratores. Por exemplo, na alternativa C, ele fala o seguinte: a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir, ao apresentar os modelos de maneira distorcida. Então, para o Aristóteles, era exatamente o contrário, né? Essa questão que é abordada, o Aristóteles via de maneira diferente, né? Ele não via, como a alternativa diz, né, que a arte se restringiria, né, somente à reprodução de objetos existentes, né? E a alternativa D fala que Aristóteles, concebia a mimese como uma atividade que reproduz passivamente a aparência das coisas, né? O que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão, né? Bem como a alternativa E, que fala, né, na oposição à concepção de que a arte é a imitação e entende que a música, né, por Aristóteles, a música, o teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. Ora, para o Aristóteles, a arte tinha sim um efeito benéfico, embora, né, houvesse essa questão da imitação, já que para os filósofos na Grécia Antiga, a imitação, a mimese era considerada um algo ruim, né, um algo baixo, digamos assim, mas no final das contas, a arte era uma mimese, né, porque ela representava a vida real, ela nunca era original, mas de qualquer forma a arte também tinha o seu conhecimento, o seu valor.
Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, né? Quando fala que, para Platão, né, a obra do artista é cópia das coisas fenomênicas. E um exemplo particular disso, e por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados, quanto às ideias universais que os pressupõem. Essa questão traz um texto interessante sobre a participação dos escravos dentro do processo da independência do Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Os escravos não testemunharam passivamente a independência. Muitos chegaram a acreditar, às vezes, de maneira organizada, que lhes cabia um melhor papel no palco político. Os sinais desse projeto dos negros são claros. Em abril de 1823, Dona Maria Bárbara Garcês Pinto informava a seu marido em Portugal, em uma pitoresca linguagem. A crioulada fez requerimentos para serem livres. Em outras palavras, os escravos negros nascidos no Brasil, crioulos, ousavam pedir organizadamente a liberdade. Interessante que esse texto ele traz, de uma certa forma, um confronto com a ideologia que geralmente se estabelece em relação à independência do Brasil. A independência do Brasil vai ser um processo de, digamos assim, troca de favores entre a elite brasileira, a Inglaterra e Dom Pedro. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas, Dom João, para poder governar, ele teve que governar com o apoio da elite brasileira e por isso adotou uma série de medidas em benefício dela. Mas, ao mesmo tempo, Dom João tinha que governar o Brasil em benefício da Inglaterra, já que foram as tropas inglesas que trouxeram Dom João para o Brasil em segurança. Como resultado da Revolução do Porto, após a derrota de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa teve que voltar para o seu país de origem. E assim, Dom Pedro ficou aqui no Brasil como príncipe regente. O Brasil já não era mais colônia, havia sido elevado à categoria de Reino Unido, e isso ameaçava os interesses de Portugal. Portugal precisava recuperar sua economia e, dessa forma, então, as cortes portuguesas pretendiam recolonizar o Brasil. Dom Pedro, com o apoio da elite brasileira e da Inglaterra, esses que não queriam perder os privilégios que conquistaram durante o governo joanino, acabaram então promovendo o processo de independência. Em suma, a nossa independência aconteceu realmente assim. Porém, você não pode deixar de perceber que nós tivemos revoltas em algumas regiões dentro do processo de independência. Por exemplo, no Pará, nós tivemos movimentos contrários ao processo de independência. E na Bahia, a Bahia, devido à grande quantidade de escravos, a grande quantidade, então, de negros africanos, acabou passando por uma questão social. Lembre-se que a Bahia foi palco da Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, um movimento em 1798 que defendia a independência do Brasil, o fim da escravidão, a igualdade social. Então já havia uma ideia de liberdade maior dentro da Bahia. E dessa forma, quando ocorreu a independência, os negros se aproveitaram para se organizar numa tentativa de conseguir a sua liberdade. O texto deixa isso bem claro quando aqui a Dona Maria Bárbara, ela vai dizer que a criolada estava se organizando e fez documentos para serem livres. Então veja que esse movimento ele não foi um movimento sozinho, individual, mas foi um movimento de um grupo. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens? Quando então você observa a letra D, organização popular, mesmo o processo de independência do Brasil, sendo elitista, organizado por Dom Pedro com apoio da elite brasileira e da Inglaterra, e dessa forma manteve a monocultura, o latifúndio e a escravidão, mas mesmo assim nós tivemos, sim, algumas participações populares, como é o caso observado na questão. Então, dessa forma, a letra correta é a letra C. Olá, nós vamos fazer um comentário sobre as revoluções industriais. A Revolução Industrial, de modo geral, ela trouxe uma série de transformações do ponto de vista social e econômico para o mundo, sobretudo
no momento em que se inicia a Revolução Industrial no continente europeu. No continente europeu nós vamos ter uma desorganização, ou na verdade uma reorganização social, baseada no fato de que houve uma intensa substituição da mão de obra humana pela utilização de máquinas. Isso traz uma série de formas de desconforto para a população. Outro ponto a ser observado é que essa revolução industrial ela vai trazer a possibilidade de se aumentar a quantidade de lucros obtidos pelos empresários industriais naquele momento. A revolução industrial ela vai ter ao longo do tempo uma série de investimentos que vão direcionar a produção ao fato de estarem extremamente ligadas à produção científica. É o que vai ser comentado no nosso enunciado. Veja só, a primeira revolução industrial, apesar de não se basear em ciência, apoiava-se em um amplo uso de informações, aplicando e desenvolvendo os conhecimentos pré-existentes. Veja só. E a segunda revolução industrial, depois de 1850, já no século XIX, foi caracterizada pelo papel decisivo da ciência ao promover a inovação. De fato, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento apareceram pela primeira vez na indústria química alemã, nas últimas décadas do século XIX. Veja só, passando aqui mais para frente, segundo o que preconiza o texto, é possível reconhecer uma terceira revolução industrial, a partir da segunda metade do século XX, caracterizada por. Então, assim, o nosso texto ele vai fazer uma breve caracterização da primeira revolução, comentando o fato de que ali não havia um investimento maciço em tecnologia e desenvolvimento. Mas essa tecnologia e desenvolvimento, elas vieram na segunda revolução industrial, com alguns inventos, sobretudo destacando o papel da Alemanha nesse processo. Já a terceira revolução industrial, extremamente atrelada a essas pesquisas, aos investimentos em desenvolvimento científico. Veja só, a terceira revolução industrial, marcada, sobretudo, pelo encurtamento das distâncias entre países, a melhoria dos meios de comunicação, a rapidez da circulação de investimentos e de riquezas pelo mundo. Houve, com a terceira revolução industrial, o avanço do advento da internet. É um destaque que nós devemos fazer. Olhando então para os itens da nossa questão, nós vamos chegar aqui no item veja só, aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos que ampliam o sistema de comunicações e transportes, reduzindo as distâncias e permitindo a chegada de indústrias no terceiro mundo. Nesse finalzinho aqui, permitindo a chegada de indústrias no terceiro mundo, nós vamos ter um fato bem interessante. Olha só, a chegada de indústrias no terceiro mundo ela vai caracterizar o que nós chamamos de nova divisão internacional do trabalho. Essas indústrias elas vão se realocar para esses países devido aos seus fatores de atração, como, por exemplo, há uma redução de impostos. Nesses países, a redução de impostos, somada ao fato de que a mão de obra dos trabalhadores custa muito menos do que no mundo desenvolvido, onde as indústrias estavam no primeiro momento da divisão internacional do trabalho, otimiza ou maximiza os lucros dos empresários. Outra coisa que passa a ser um fator de atração para que essas indústrias se coloquem nos países menos desenvolvidos é o fato de que as leis ambientais são muito mais frágeis. Sendo assim, o custo de produção e de preocupação com uma redução nos índices de poluição vai ser também muito menor. Outro fator que vai contribuir para o aumento das margens de lucro. Então, ficamos aqui com a terceira revolução industrial, caracterizando-se por um encurtamento das distâncias, um aumento nos investimentos científicos e no processo de redistribuição da indústria no cenário internacional. Ficamos então com o item E, sendo assim a nossa resposta. Olha só, vamos fazer um comentário sobre as modernizações associadas ao meio rural e à produção agrícola. Nós vamos observar
que nas últimas décadas, principalmente, a ciência conseguiu contribuir para que as áreas de produção agrícola fossem otimizadas, para que espaços menores conseguissem produzir mais e que esses bens produzidos, esses gêneros agrícolas, pudessem ter uma maior duração de vida, um processo que facilitaria, por exemplo, o deslocamento desses produtos desenvolvidos em algumas regiões do planeta. Nós temos melhorias sem a possibilidade de serem questionadas quando fazemos uma relação com a produção agrícola. E fazemos também uma conexão cada vez maior entre campo e cidade. Vamos fazer uma leitura do nosso enunciado. Os últimos séculos marcam para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança em termos de produtividade. Chegou-se recentemente à constituição de um meio técnico, científico, informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. É um texto que a gente vê aqui embaixo do grande geógrafo Milton Santos. Veja só, o que comenta aqui Milton Santos falando de constituição de um meio técnico, científico, informacional, dentro do ponto de vista da produção rural, é o fato de que nós temos uma melhoria na qualidade dos bens produzidos e uma injeção de grandes investimentos que vem contribuindo para que a ciência possa chegar no campo. Hoje, esses investimentos, como falei anteriormente no início do comentário da questão, eles conseguem ser suficientes para que os produtos agrícolas desenvolvidos tanto em países mais ricos quanto em regiões que recebem esse tipo de investimento em países pobres consigam ter um maior prazo de duração, consigam sobreviver, por exemplo, às pragas, consigam enriquecer o seu valor nutricional. Nós fazemos aí uma conexão do que antes era limitado aos espaços urbanos, ou seja, essa pesquisa científica, indo até o meio rural. Esse meio rural que produz os alimentos que serão destinados ao consumo em todas as regiões, inclusive a própria região urbana, em qualquer lugar do planeta, sobretudo em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Olha só aqui o nosso comando da questão. A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo produtivo em diferentes países. Ao considerar novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que olha só, produção de uma infraestrutura científica e tecnológica promoveu uma interação socioespacial entre o campo e a cidade. Exatamente o que nós fizemos agora como comentário. A ciência, antes limitada à sua produção e sua aplicação nas áreas urbanas, hoje entra no meio rural, contribuindo inclusive para o aumento e a melhor qualidade da produção desses bens agrícolas. Ficamos aqui na nossa questão com o item C como a nossa resposta. Bem, essa questão vai falar um pouco da concepção de tempo, né? O tempo histórico, ele é relativo, né? Ele é um conceito que advém de um certo período, né? E o tempo, como a gente conhece, né, ele é muito relativo, ou seja, o tempo, para mim, pode ter determinado sentido e para você pode ter um sentido completamente diferente, né? Quando a gente fala em tempo grande, em muito tempo ou pouco tempo, é um conceito muito relativo, né? Então a questão fala o seguinte: de um lado é um texto, né, da Maria Helena Oliva Augusto, e fala o seguinte: de um lado, ocorre que hoje, cada vez mais intensamente, cresce o número de pessoas que, embora procurando trabalhar, não conseguem colocação e não contam com qualquer outra forma de sobrevivência. Assim, ainda que objetivamente haja condições para que disponham de mais tempo livre e possam preenchê-lo de forma mais independente, aumenta o número daqueles que, ao invés de tempo livre, vivem um tempo sem ocupação, né? Sentem-se pressionados pela condição de não trabalho e, portanto, impedidos de crescerem enquanto indivíduos, né? E aí a questão vai falar o seguinte:
As ideias do texto indicam as modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho em que? Bom, a gente vai falar um pouquinho de tempo, né? É perceptível o quanto a geração atual ela não tem mais tempo para fazer mais nada, né? Os dias parecem que são menores, parece que temos cada vez menos tempo, e isso advém também da questão do mercado capitalista, né? Do sistema capitalista, né? Do mercado de trabalho. Então a gente tem que fazer cada vez mais coisas em cada vez menos tempo, e sempre parece que nós nunca temos tempo para aquelas coisas que nós temos que fazer, correto? A alternativa A fala o seguinte: a ocorrência de desemprego como fenômeno social atinge apenas os trabalhadores que não se dedicam com afinco ao trabalho. Ora, isso não faz sentido, né? Como que o desemprego ele pode ocasionar esse desemprego, como é que ele pode afetar apenas as pessoas que não se dedicam com afinco ao trabalho, né? O desemprego a questão não é só essa, né? É muito mais profundo do que apenas isso. A alternativa B fala o seguinte: a necessidade do indivíduo de ampliar o tempo disponível para o lazer, mérito daqueles que trabalham, vem ocasionando a redução da jornada de trabalho, melhorando a qualidade de vida do trabalhador. É exatamente o contrário, né? Cada vez mais a jornada de trabalho ela não vem reduzindo, né? Então, essa alternativa B fica correta por conta desse distrator. A alternativa C fala na ideia, né, que existe de que o capitalismo é a sociedade das oportunidades. Portanto, somente não trabalha o indivíduo sem iniciativa. Muito parecido com a alternativa A, né, que relaciona, né, a questão de o indivíduo querer ou não trabalhar, ou poder não trabalhar por determinado fator biológico presente nele. Efetivamente incorreto. A alternativa D fala no crescimento da noção na sociedade capitalista de que o tempo não pertence ao indivíduo, mesmo não formalmente ocupado. Essa daí poderia ser uma alternativa correta. Vamos ver a alternativa E. Fala na concepção de ócio como merecimento advindo do trabalho exaustivo e como meta a ser alcançada por todos. Ora, não tem sentido a meta ser o ócio, né? Obviamente a sociedade capitalista, né, ela pensa no ócio como algo a ser combatido, né? O ócio é uma relação contrastante com a produtividade, né? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D.